Oi, como você está nesse dia tão especial do Dia dos Namorados? Tô com a perna do óculos ainda quebrada e quando coloco, olha o que a ring light faz. Como a luz do dia não está me ajudando porque é noite, então eu vou tentar falar com vocês, embora eu perca um pouquinho do foco da visibilidade. Mas estamos aí, Dia dos Namorados. Acabei de chegar agora da congregação da igreja, dei um pulinho na igreja, foi um culto abençoado, parece que foi feito realmente para mim. Foi falado lá de 3 tópicos muito interessantes que faz parte da minha vida, né, cristã no todo, mas o pulinho que eu tô dando aqui é para perguntar o que é que você tá fazendo hoje. A vontade era de fazer uma live ao vivo, até para poder ensaiar mesmo, testar, que eu tô para fazer isso, né? E também conversar com algumas pessoas, chamar atenção, ter alguém pro diálogo. Olha, gente, olha, não pintei as minhas unhas hoje, que geralmente eu gosto, né, para aparecer, mas estou com os anéis, que eu amo, se bem que eu gosto de colocar mais, mas já tô bastante estilosa. Na noite de hoje, que é Dia dos Namorados, né? Me arrumei pra quem, gente? Pro meu noivo e pra mim. Mas, sem brincadeiras à parte, eu vim aqui trazer 3 temas de costume. Não sei se pra você vai ficar assim tão excelente, porque estão até mesmo da noite, né? Mas eu tenho que aproveitar, gente, eu arrumada, o meu look para poder trazer conteúdo. Não sei se eu vou aguentar ir adiante, porque eu estou resfriada e cansada com sono. Mas vamos embora tentar trazer algo aí para vocês. De look, meu look tá bem despojado, né? Nossa, se bem bolsão para não marcar tanto, porque eu também não morro de amores para marcar. E esporte fino. Você acha? Tô bem na fita? Espero que tenha pego direitinho. Voltei. Vamos embora pro conteúdo. Eu tô para abordar para vocês. Eu tô namorando esse livro tem anos. Casamento, divórcio, novo casamento, é bem polêmico, né? Ainda mais no meio dos cristãos. E casamento que você sempre quis, que laçarote lindo. Eu acredito que toda pessoa deveria ler esses 2 livros, principalmente esse, né? Casamento antes de casar, né? Preferência. Tem coisas que a gente tem que corrigir no meio do caminho, mas o ideal é já entrar naquela situação ali bem resolvido, não é isso? Alô, som, vocês estão me ouvindo bem? Olá, preciosas, peço a você total atenção. Esse é um conteúdo riquíssimo, onde eu estava me sentindo muito bonita, como eu brinco sempre com vocês, mas de fato sou vaidosa. Tento abordar a menos informação possível, mas gosto de me armar. Saúde! Gente, quando eu disse lá atrás, vocês estão me ouvindo, foi o suficiente. Em seguida ficou tudo mudo. Peço a compreensão de vocês, para vocês ignorarem um pouco das mãos, né? E da boca, porque não vai bater com muita coisa que eu vou falar aqui. Mas o conteúdo é o mesmo e tá valendo. Eu perguntei pro Glaucio, tem como replicar? Glaucio falou, não tem mesmo. Desejo foi, e eu confesso para vocês que pela minha ignorância até dei uma cutucada no ia, né? Aí, por exemplo, eu tô dizendo que eu tenho 3 conteúdos, geralmente 3 assuntos importantes, mas que eu, hoje, no caso, eu ia abordar a respeito do casar ou não casar, se relacionar ou não se relacionar e coisas do tipo. Aí eu comecei com muita alegria, com muita satisfação, falei até um pouco mais rápido, até porque eu estava acelerada, querendo descansar. Eu não produzo muito à noite e confesso para vocês que nesse exato momento é noite que eu estou reproduzindo. E não é o meu forte produzir à noite, né? E hoje já está um pouquinho mais forte. Peço que vocês compreendam, que vocês prestem muita atenção à minha fala.
a tudo que vai ser dito aqui a respeito desse conteúdo tão incrível que com certeza vai acrescentar na tua vida, para a experiência, para você, para outra pessoa, para que vocês possam também entender mais um pouco de como que andam as coisas, né? Isso de uma forma atualizada. E não é novidade para ninguém que os relacionamentos mais sérios, né? Namorar, firmar, né? Noivar, casar, sempre foi um tema que espanta muita gente. Houve-se histórias de pessoas na antiguidade, e acreditamos que também na atualidade, muitos estão registrados hoje em dia no mundo mais atualizado, do mundo virtual, pessoas que fogem dos relacionamentos, fogem de igrejas na hora de casar e coisas do tipo. Mas parece, né? Parece ser que está passando a impressão que está desatualizado, que família não faz mais parte de uma sociedade que deu certo, que dá certo, que é, entre aspas, falida. Mas a família, ela está em alta, sim. Ela está no coração de Deus e sempre estará, porque Ele é atemporal, Deus que ama a família, né? A projeção família, projeto, né, família, ele é riquíssimo. Até nos dias de hoje, na sociedade, nas igrejas católicas, cristãs, que valoriza a família, o casamento ainda está muito em alta. Mas, se você for reparar num todo, né, as informações passam que está fora de moda, que não faz mais sentido, que as pessoas não entram mais nesse padrão comum de duas pessoas juntarem suas malas, né, de coisas boas, de problemas, de tudo envolvido, e vão morar no mesmo lugar. Também já existe há um bom tempo os casamentos em casas diferentes, né? E dizem aí que, né, entrevistas que eu assisti, que dá certo, ok, que bom, né? Nem todo mundo se enquadra, mas eu estou falando do casamento tradicional, daquele que ainda juntam as malas e vão morar no mesmo teto, né? Sendo que as pessoas ficam esperando perfeição, né? Eu vou casar para ser feliz, porque o outro vai me fazer feliz. E ser feliz ou não ser, está mais no poder de nossas mãos do que na mão do outro. E o ideal é que a gente case pensando, vou fazer o outro feliz. E o outro pensando, vou fazer o outro feliz, né? Eu vou fazê-la feliz. E ela pensando, eu vou fazê-lo feliz. Ambos irão se esforçar para fazer um ao outro feliz e aí dá certo. Porque um está cuidando da felicidade do outro e o outro está cuidando da felicidade do outro. Legal, simples, né? Pensar assim é muito mais simples do que achar que eu sou a metade de uma laranja, preciso da outra metade para poder ser completa. Eu preciso da tampa da minha panela para poder ser completa, onde nós deveremos ser indivíduos completos que se encontram, que ambos se encontram com sonhos e projetos e vão viver juntos, unindo as forças para chegar em um certo determinado lugar de, com certeza, muito sucesso. Eu acredito que é o almejo, né? A intenção de cada um dos indivíduos. Abordando também, no momento na igreja, a respeito de quem tem o seu segure, porque tá difícil. As escolhas das pessoas mudaram muito, a mentalidade, as responsabilidades, a forma de enxergar, unir as forças, morarem juntos, casarem, né? Que é o tema. Noivarem, né? Assumir compromissos sérios, até mesmo de um namoro um pouco mais sério, até que chegue o casamento. Encontrar essa pessoa hoje em dia é titulado como muito raro, que cada um que tem os seus que segure. Gente, que geração é essa, né? E conversado com duas meninas, foi dito a respeito do quanto os meninos estão em outras vibes, né? Em outros mundos.
A sociedade no todo, inclusive, exclusivamente falando da virtual, ela passa a imagem de que família é falida, que ninguém mais casa, que o certo virou errado, que o errado é certo, e que a instituição é falida, família, e que não adianta mais sonhar. Mas, gente, as coisas estão acontecendo por aí e muita coisa boa. Sendo que este mundo quer passar apenas o que eles acham interessante. O que vende? Vende imagem, vende notícia, então vamos vender só o que eles consideram que está em alta. Mas a bondade, as pessoas boas, as coisas boas continuam acontecendo por aí. Tanto quanto antes, mesmo que uma sociedade onde os valores se inverteram bastante. Sendo que a população populacional hoje em dia é muito superior. Existem mais pessoas no mundo do que o mundo, digamos assim, tem estrutura para comportar. Comparando mal com uma estrutura de uma casa, os canos, né? E de até mesmo um bairro onde a estrutura interna dos canos não suportam a pressão do uso ali contínuo das pessoas, das chuvas. O que é que acontece? Não suportam porque não são de acordo. Assim, a sociedade não estava preparada para uma, que tem um nome mais técnico, né? Mas de uma forma mais simples. Ele está super populacionado, né? Muita gente nasceu e muita gente tem nascido, embora a mentalidade tem mudado bastante, continua nascendo todos os dias e vamos continuar sonhando, né? Você tem desejo de casar? Projete, anote no papel, diga para Papai do Céu como que você quer que essa pessoa seja. Exija, mas também seja uma princesa, um príncipe para essa pessoa que você exige. Não adianta nada você querer tanto e não se preparar para que de tal modo também tenha a mesma estrutura para encontrar o príncipe. Você precisa ser uma princesa. Para você encontrar um rei, você precisa ser uma rainha. A importância do autoconhecimento, de trabalhar a boa comunicação, que é o poder que está em nossas mãos e só depende da gente. A forma como o outro interpreta também contribui bastante, mas a tua parte é necessário ser feita. Continue sonhando, projetando, anotando como que você quer, como que você deseja, como que você almeja, né? Estamos numa época onde é tudo metade do gás, metade do apartamento, metade da feira. Gente, combinado, nada sai caro. Combine com o teu esposo, mesmo que você já seja casado, casada, né? Com o teu namorado, com o teu noivo, com a pessoa que você almeja conviver, porque combinado nada sai caro. Muitas casais se encaixam nesse padrão de pessoas que pagam metade e são felizes desse modo. Outros, só o menino segura a casa, eles ainda acreditam que a mãe, a mulher tem que cuidar dos filhos, das crianças, da casa, e ele tem que ser o provedor. O que tem acontecido também? Muitos apregoam que o provedor não é mais o menino. E como que fica isso na cabeça, gente? Cada pessoa com uma opinião, com uma sugestão a ser dada. E cada um quer dar a sua, não é isso? A gente quer ser ouvido, a gente quer se sentir respeitado mediante as nossas crenças. Imagine, 2 mundos, 2 famílias, 2 crenças, 2 tudo, né? Então vamos tentar igualar, né? Combinar, para que nada se torne caro, né? Para que nada se torne castigante nem para um nem para o outro, para que essas famílias que venham a futuramente também deem certo. E as que já assinaram esse termo de responsabilidade mediante uma sociedade, mediante as leis de Deus, mediante o próprio Deus, e têm um temor, né? Eles estão resistindo porque alguém está cedendo. Um resiste, o outro, né, tá ali junto.
e o outro tá frágil, o outro tá forte. Um cede, o outro talvez mantenha assim ali num grau de orgulho, mas alguém tem que ceder, algum acordo tem que ser feito. E os acordos, quando são feitos e respeitados, como digo, de uma forma simples e chula, combinado, nada sai caro. Combine com os seus, né? O seu atual, futuro, isso daí fica para você aí. Não dá para alcançar, que nível você vai estar me ouvindo. Mas é isso, Dia dos Namorados, noivar, casar, namorar, ter relacionamento sério, será que vale a pena? Eu te digo, vale, eu tenho base, 21 anos de muita luta, mas se alguém me perguntasse, Lene, como que deu certo tantos anos, eu diria, alguém teve que ceder, né? Alguém chorou, alguém enxugou a lágrima, alguém disse, o outro ouviu, um escutou, o outro, e é de renúncia, né? É abrindo mão de muitas vezes do teu eu, do teu orgulho, do teu ego, é se importar com o outro e querer o bem do outro, né? A gente sabe que tantas pessoas aí estudam, fazem suas faculdades e coisas do tipo, e o outro olha a criança e coisas, né? Mais ou menos desse nível. Depois o outro conclui e aí entra num acordo, agora é ela, é ele. Mais ou menos, é a vez de quem agora? e ambos vão se ajudando, né? Para que os casamentos continuem sendo bênção, continuem dando certo e evitando, como disse no início, né, do vídeo, divórcio e novo casamento, que é algo bem crítico. É um tema ainda muito polêmico, onde muitas vezes pessoas do cristianismo, elas se casam novamente, mas biblicamente é relatado que casamento é só e como disse, um tema polêmico demais. Eu te confesso até que já me deu uns nós, por isso eu tenho um desejo de ler esse livro. Iniciei, mas não finalizei. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais, mas super indico porque tem de um bom escritor, um bom direcionamento, vale a pena, né? E é isso, vamos entender sobre esse tema tão polêmico que é casar, né, ou não casar, divórcio, novo casamento, casamento que você sempre quis, que é o livro do Laçarote Vermelho Lindão também que eu indiquei. O legal mesmo seria que as pessoas antes mesmo de casarem, elas fizessem um curso de noivos. Você já ouviu falar? Tem igrejas, né, que tem esse cuidado. Eu acredito que mais nas cristãs, né, nas tituladas como igrejas evangélicas. Se não me engano também, já ouvi falar, uma vez eu fui duas, que tem igreja católicas que investe, né, no cursos para noivos, e é um grande resultado de lá é que as pessoas conhecem de uma forma tão precisa a respeito do que é casamento, do que é essa grande responsabilidade, que muitos do noivado, né, acabam o casamento e decidem não andar mais juntos. A importância do conhecimento em todas as áreas, em especial onde vai se unir duas famílias, né? Dois conhecimentos, duas educações, dois mundos, duas pessoas, saber se é aquilo mesmo que a pessoa quer, se ela está determinada a abrir mão, né, de algo, de muitas vezes do umbigo, do querer, do eu dela em prol do outro, porque casamento é renúncia, é entrega, é perdão, é abrir mão muitas vezes do que você quer em prol do outro, é acordos, né? E combinado, eu te digo de novo, nada sai caro. Ah, Lene, mas você tem 21 anos, o que você diria que deu certo? Olha, eu vou te falar, muitas vezes é o temor a um Deus, né? Que você se assegura que de fato ele ama a família, os seus, né? Quando você pensa no outro, o que é que esse término vai ocasionar se isso acontecer? Renúncia, de tudo um pouco, sabe? Eu falaria que a noite inteira para vocês, vou te dando direcionamentos do que eu acredito que daria dar certo, mas eu acredito que o que está numa pauta muito mais alta, muito mais em evidência é o temor a Deus, sabe? O amor, ele segura casamento, sim, assim muitas vezes, né? Mas a gente sabe que tantas pessoas que se amavam já terminou, tantas pessoas com filhos já terminou, então acredito que o grande segredo está no temor a Deus, né?
temor genuíno, verdadeiro e, claro, duas pessoas lutando em prol de um mesmo interesse. Muitas vezes as pessoas que suportam o relacionamento durante os anos são tituladas como dependentes, né, codependentes, são dependentes emocionais. Eu te digo até que passei por isso uma época, por depender muito emocionalmente do Glaucio. Eu acabei suportando também muitas coisas, fez parte do processo, né? Mas eu acredito que o grande segredo tá em tudo em pouco, em tudo em um pouco, né? Tudo faz sentido. Eu vivo um lema onde eu dou porcentagem para as coisas, eu não elimino nada, né? Algumas porcentagens 20, 30, 40, 80, outras 5%, 2%, umas menos, outras mais importância, com menos importância. Eu não elimino nada, né? Eu acredito muito nessa tese e em que eu tenho desenvolvido e tenho utilizado no meu dia a dia, tem dado muito certo. Acredito que para a tua vida também, não elimine nada, né? Use a inteligência e dê porcentagens de mais importância, menos, mediana, grandiosa, poderosa, mega, ultra importante ou nada importante, mas dê porcentagens, né? Geralmente a gente ouve pessoas darem opinião e a gente, não é isso, não é aquilo. Gente, por quê, né? Vamos dar porcentagem. Umas vai ter mais força, outras menos força, mas ambas ou todas, né? De repente tem um sentido, como disse, mais ou menos, mas tem sentido sim. Então acredito que no meu relacionamento foi de tudo um pouco, mas em especial a pauta tá no temor a Deus, sem dúvida. Outro toque que eu daria é, vamos parar, né, de alimentar ilusões, vamos parar de ter tantas ilusões achando que existe um cavalo branco com um príncipe ali em cima perfeito, que não tem defeito, que vai ser tudo romântico, que na hora do tete a tete, no dia a dia, não é bem assim, né? Então anote, mas vale um papel e uma caneta do que uma grande memória, né? Então anote como você quer a pessoa, né? Não esqueça-se que você tem que ser o príncipe e a princesa quando o príncipe ou a princesa aparecer, né? Se instrua, né? Estude, leia, cresça nas tuas áreas, sejam elas quais forem, né? Dê importância a ser realmente a pessoa pronta, para quando encontrar outra pessoa pronta, ambos se unirem, né, com seus propósitos. A gente costuma dizer muito, ultimamente tem dito, e faz muito sentido que Deus ele une propósitos, né? Assim, no relacionamento também, nos casamentos também, que as pessoas pensam que é só para relacional, vida, amizade, mas na verdade é para tudo. Deus une propósitos. Os direitos, né, respeitados. O meu direito acaba onde o outro começa e o outro começa onde o meu termina e coisa do tipo. Então, quando eu respeito, como um quadrado de uma cerâmica que momentos antes eu até registrei, aquele quadrado, quando finaliza, eu entro no quadrado do Glaucio, aquele espaço é dele, e ele vice-versa, pensando igual e esse espaço é da Lene, eu tenho que respeitar. Essa galera vai longe, esse casal vai longe, por quê? Porque há respeito, né? Então vamos respeitar os nossos direitos, os direitos do outro, vamos pensar com menos ego, com mais amor no coração, para que famílias, né, se relacionem e deem muito certo, até que os propósitos sejam concluídos. Afinal, Deus une propósitos, né? Deus une a gente. Muitas vezes pensa que pessoas, mas na verdade Deus une propósitos. Então vamos respeitar, né, o espaço do outro, o querer do outro, o interesse do outro. Claro que dentro de um padrão comum, dentro de um relacional respeitoso. O respeito está muito em alta, ainda vale muito para todas as relações, em especial familiar. Homem e mulher, casamento, namorado, noivado, com a visão do temor a Deus. Eu mesma presenciei muitos casamentos que não deram certo e nem estão dando certo pela falta do relacional respeitoso, né? De um indivíduo para com o outro. Tá em alta, gente, tá na moda. Vamos colocá-la em prática. Parece que não, mas está em alta. Eu vou continuar falando, enfatizando, tá em alta respeito. Vamos exercê-los e trabalhar menos o egoísmo, né? Dar menos crédito ao egocêntrico, né? Que é os meus direitos, o meu querer, como eu penso, como eu acho, como eu quero. E o outro, como que você tem pensado, por isso tantas famílias destruídas, né? Poderes aquisitivos também têm dado uma fantasia, né? A mulher, o homem se relaciona de forma trabalhística e resolve esse lado
de se manter, de poder comprar, fazer, executar, e ele acha que o poder ali está em eu pago minhas contas, não preciso mais do outro. Eu vi, gente, a vida não é só disso, né? Então deixo para você dicas de livros, direcionamentos, opiniões, também fique aberto para comentar ele no host, né, na rolagem. Obrigada pela tua participação, por assistir com tanto carinho. O microfone dessa vez me deixou na mão, algumas batidas de boca, né, alguns, não vai bater muito a mão também com o que eu fui falado aqui, mas dei o meu melhor. Espero que você goste muito do conteúdo e volte com outros, com opiniões até mesmo de outros temas, mas eu tenho abordado temas que eu acredito ser muito interessante num todo, né, para você, para outros, e vamos crescer. Eu te agradeço aí pelo imenso carinho, por estar aqui com a gente. Se você é inscrito, muito obrigado. Se não se inscreve, né, ativa o sininho para que chegue todas as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui. Estou trabalhando para deixar um vídeo por semana, com muito carinho e amor e muito zelo, né, as opiniões, ao relacional, o comportamental. Olha aí os bonitões novamente. Eu falando para vocês, né, que o casamento que você sempre quis, e da palavra de Deus, né, que é um embasamento, é um livro eterno, verdadeiro, único e que dá certo para qualquer um que segue a risco de preferência, né. Fácil não é, seria hipocrisia, mas é possível com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, direcionamento, né, inteligência, estudando, lendo, se capacitando, obedecendo, né, e sendo uma pessoa capaz, deixando a inteligência em ativa, e é isso, dá certo. Obrigada por sempre, continue aí com a gente, e essa semana vem mais conteúdo, e eu tava para trazer a opinião dos bebês bornos, né? A gente que tem conhecimento como psicoterapeuta tem que também deixar nossa opinião, mas achei um tema já tão batido que eu falei, eu vou aproveitar o Dia dos Namorados, mas tem outros assuntos bem interessantes aí. Ficou o microfone aí piscando o tempo todo, eu acredito que foi isso até, a quedinha dele, né, que fez ele não funcionar. Tô toda mostradinha aí, mostrando o meu tom, né, de morena iluminada, meus cachos puxa, a franja puxadinha lisinha. Enfim, tô toda mostradinha. Aí eu mostrei mais um espaçozinho, né? E tô dando tchau pra ir pro descanso. Agora de noite também, um pouco mais resfriado. Espero que você tenha me entendido bem, que a voz tenha ficado excelente. E olha, já tô com um novo visual. Nessa altura do campeonato já fiz o óculos, tá bom? E eu vou aparecer brevemente com um novo visu, gente. Obrigada por sempre. E voltem. Um frio, pense num frio. Como tá a tua cidade? Hoje eu pensei até em usar esse cachecol rosa com a outra blusa rosa e acabei mudando tudo. A intenção foi com outro look e acabei ficando bem sem o cachecol. Mas, gente, muito frio, tô aí, ó, passando mal, fingindo que tá tudo bem pra vocês. E tô indo cantando assim, Deus, eu tenho tantas bênçãos, dando uma boa noite de paz. O microfone não resistiu nada que eu falei, mas tá valendo. Eu fui, amo vocês.